Olá, concurseira, olá, concurseiro, vamos dar sequência aos nossos temas de estudo. Este é o nosso encontro de número 21. Vamos falar sobre os remédios constitucionais. Na aula passada, eu rapidamente sinalizei quais eram esses remédios constitucionais, né? E o primeiro deles, mencionado, foi justamente o habeas corpus, que está previsto no artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Veja, a palavra nuclear aqui do remédio constitucional é a locomoção. Este remédio constitucional, esta ação, né, se presta para garantir a liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, cabe um habeas corpus. Mas é verdade que não cabe apenas quando a pessoa sofrer. Cabe também quando esta pessoa estiver ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então quer dizer que eu posso impetrar um habeas corpus antes de sofrer efetivamente aquele constrangimento na minha liberdade de locomoção, né? Não preciso ser preso para entrar com o negócio. Se já há um fundado receio de que eu serei preso, mesmo não tendo feito nada, por que não entrar, né? Eis a ideia aí da Constituição, ok? Vamos lembrar apenas que este habeas corpus pode ser impetrado, ou seja, pode ser ajuizado por qualquer um em favor de qualquer um. Tá? Eu posso entrar com habeas corpus a seu favor. Suspeito que a sua liberdade de locomoção está em risco. Eu vou lá e entro com uma ação para te proteger. Ah, mas você não quer. Não adianta querer ou não. Eu entro assim mesmo. Entro assim mesmo. Essa é uma particularidade do habeas corpus importante. O que vai se beneficiar da ordem, ele não precisa consentir com a impetração do remédio constitucional. Tá bom? E é importante lembrar também que eu vou entrar com esta ação contra uma autoridade pública ou qualquer outra pessoa particular que esteja ameaçando ou efetivamente constrangendo a liberdade de locomoção de alguém. Então, moral da história, no que toca aos que participam no habeas corpus, temos em primeiro lugar o impetrante, tá? O impetrante, que é quem aciona o Poder Judiciário, quem entra com a ação. Temos também o paciente, que é aquele que se beneficia com a ordem, aquele que será solto ou que não será preso. E temos o impetrado, que é aquele que violou ou que está em vias de violar a liberdade de locomoção de alguém, que, como eu disse, via de regra é uma autoridade pública, mas pode também ser um particular. Estas são as três pessoas que agem no habeas corpus. Habeas corpus que, inclusive, é gratuito, né? Lá na aula passada eu disse para vocês que não há pagamento de custas, nem de ônus de sucumbência em caso de habeas corpus. Quer dizer, então, que se eu entrar e perder, eu não pagarei nada para o advogado da outra parte, nem terei que bancar custas ali no Poder Judiciário. Eis o habeas corpus. Agora, é verdade também que há no texto constitucional o habeas data mencionado. Temos um habeas data. A palavra nuclear do habeas data é informações. Sim, porque data vem de dados, né? E dados me remetem aí a informações. Então este é um remédio constitucional que vai, como você já percebeu, proteger justamente o direito de informação. Está escrito aí que conceder-se ao habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou então para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Então as hipóteses de cabimento do habeas data são estas que aí estão. Tudo gravita em torno da informação, mas a gente tem que lembrar que este habeas data me serve para que eu possa conhecer a informação ou retificá-la. Então não é só para ver a informação, é para mudar a informação. Tá, Antônio, beleza, eu entendi. Mas ver ou modificar a informação que está inserida onde? Em qualquer lugar? Não. Serve para conhecer
ou então retificar as informações que estejam inseridas em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O que são os registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público? Bom, um registro ou banco de dados de entidade governamental é aquele que é mantido pelo poder público, né? É mantido pelo governo. Então, de repente, o Ministério da Educação tem lá um cadastro dos concurseiros do Brasil. Você acha que teu nome está lá. Você até foi pedir para ver, eles não deixaram você ver. Você pode fazer o quê? Ir ao Poder Judiciário, impetrar um habeas data, defendendo aí o direito de conhecimento daquela informação. E o Judiciário vai te garantir aquele direito, sem dúvida alguma. Mas também eu posso buscar tal informação quando ela está inserida em algum banco de dados de caráter público. O que é o banco de dados de caráter público? Bom, o banco de dados de caráter público é aquele que reúne informações de terceiros e repassa para terceiros quando provocado. É o Serasa, por exemplo, ele guarda informações de terceiros e passa para terceiros. Tá? Então quer dizer que se o seu nome está no Serasa, você pode sim entrar aí com a ação para conhecer aquela informação e mesmo para retificar, mesmo para mudar. Tá? Você pode, sem dúvida alguma, mudar aquele dado através de um habeas data. Tá? Agora, o habeas data ele tem uma particularidade, vejam só. No habeas corpus eu falava assim, qualquer um pode entrar a favor de qualquer um, né? Lembra? Tinha um impetrante, tinha um paciente. E eu falei que o impetrante entra para proteger a liberdade de locomoção do paciente, mesmo que ele não queira. Essa dinâmica, contudo, não há no habeas data, porque o habeas data é um remédio constitucional personalíssimo. Diz a Constituição que através dele vamos conhecer as informações relativas à pessoa do impetrante. Então a ideia é a seguinte: eu acho que você vai ser preso ou presa. Bom, sem o seu consentimento eu posso impetrar um habeas corpus para te liberar, em teu favor. Agora você acha que o meu nome está num banco de dados. Sem o meu consentimento você não pode ir atrás dessa informação, porque se pudesse, você estaria violando o meu direito de intimidade, a minha privacidade, os meus dados. Os dados são meus, então cuidado com essa particularidade. Lembre-se também que o habeas data é gratuito, conforme o próprio artigo 5º, inciso 72. Mas aí a gente vai para o outro remédio constitucional, que ele é um pouquinho só mais difícil de compreender, que é o mandado de segurança. Veja, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública. Então, vamos lá. O mandado de segurança tem no seu núcleo, né, a expressão direito líquido certo. E quando eu falo esse negócio de núcleo, eu quero dizer assim, que se você viu na alternativa a palavra locomoção, é um fortíssimo, para não dizer 100% indicativo de habeas corpus. Se você viu informação, você tem que conectar isso a habeas data. Se você viu direito líquido certo, você tem que conectar isso a mandado de segurança. O que é o direito líquido certo? Bom, o direito líquido certo é aquele que se comprova tanto no direito quanto na violação a partir de um documento. Caso você consiga comprovar o seu direito documentalmente, caso você consiga comprovar documentalmente a violação desse direito e vincular ao caso uma autoridade pública, cabe mandado de segurança. Por exemplo, vem um edital de concurso, disse que o homossexual não pode participar dele. Isso, evidentemente, viola direito líquido certo. Viola o direito de igualdade, né, ao direito de participar do concurso público, que são demonstrados documentalmente. Eu pego lá a Constituição e falo, tá aqui escrito que eu tenho direito de igualdade. Mas eu tenho como comprovar a violação também através de um documento? Claro, eu não preciso de outro documento senão o edital. Está escrito ali no edital que eu não posso participar. Tendo a autoridade pública envolvida, e neste caso tem, porque se tratou no meu exemplo de um concurso público, com certeza cabe um mandado de segurança. Tá? Então, para isso que serve o mandado de segurança, para proteger o tal do direito líquido e certo. Evidentemente que,
Se o direito violado for locomoção ou informação, aí eu não vou usar o mandado de segurança, porque está escrito aí, este direito não pode ser amparado por HC ou HD, né? Para locomoção, a gente tem um remédio constitucional específico que é o HD. Para informação, aliás, para locomoção, a gente tem o HC. Para informação, a gente tem o HD. Agora, é uma particularidade do direito brasileiro, né? As decisões do mandado de segurança, como em verdade as decisões de qualquer processo, valem para o autor e para o réu, só. Então, o homossexual que conseguiu o direito de participar do concurso público em razão da impetração do seu mandado de segurança está protegido. Mas o companheiro dele, que queira participar do concurso público, ou os outros homossexuais, não poderão se participar em razão daquela ordem do mandado de segurança. Porque, como eu disse, o efeito da decisão vale só para o autor e para o réu. Poxa, Antônio, tem alguma forma de estender os efeitos da decisão, de dar uma decisão que beneficie mais de uma pessoa? Sim, claro. Tem o chamado mandado de segurança coletivo, que na essência é a mesma coisa. Ele também protege o direito líquido certo, né? Não amparado por HC ou HD, violado por autoridade pública, coisa e tal. Só que este mandado de segurança coletivo, ele vai produzir uma decisão com uma abrangência maior. Para se estabelecer esta decisão com a abrangência maior, o mandado de segurança tem que ser impetrado por A, partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso. O que é o partido político com representação no Congresso? É o partido político que tem um deputado ou um senador. Tá? Se o meu partido político tem um deputado, valeu, ele já tem a representatividade no Congresso. Se tem um senador, já tem também a representatividade no Congresso, logo pode impetrar o mandado de segurança coletivo, sem dúvida alguma. E a decisão aqui proferida vai atender a uma coletividade, aos interesses de uma coletividade. Tá? Depois, e só lembre, né, que não é qualquer partido político então, é o que tem representação no Congresso. Também o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, quer dizer, qualquer organização sindical, um sindicato, uma federação, uma confederação pode ajuizar. E a decisão proferida neste mandado de segurança atenderá aos interesses de toda aquela classe representada, né? Uma entidade de classe também, como a OAB, o CRM, o CREA, pode? Não tem dúvida, pode cravar um mandado de segurança que vai dar certo. Tá? E também cuidado aqui, ó, uma associação. Só que a associação deve estar legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano e deve estar agindo em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, de repente, vem a Prefeitura de Belo Horizonte e, com o apoio do Legislativo, evidentemente, aumenta o IPTU para 100%. Puxa, o Imposto Predial Territorial Urbano vai para 100%. Neste caso, claro, qualquer um poderia impetrar o mandado de segurança, seja porque tem direito líquido certo envolvido, direito de propriedade, direito de não confisco, tem prova documental, tem a lei aumentando o negócio, tem autoridade pública envolvida, qualquer um poderia. Mas, eventualmente, uma associação de moradores de um determinado bairro decide antecipar-se, facilitar o trabalho dos associados. Vai à associação e impetra, mas para que ela impetre, deverá estar ela obrigatoriamente constituída há um ano, né? E agir aí em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Aí, vamos lá, a decisão nesse mandado de segurança, impetrado pela associação, valerá para todos os moradores daquele bairro, para todos os associados àquela associação. Eis a ética do mandado de segurança coletivo, tá? Agora, visto o mandado de segurança coletivo, e lembrando que a lógica de custas não vem mencionada na Constituição, tá? Eu falei assim, olha, o habeas corpus e o habeas data são gratuitos. Agora, a lógica do mandado de segurança, não se preocupe, não está na Constituição, creio, portanto, que não caia. Mas se você quiser anotar, saiba que paga custas, mas se você perder, não paga honorários para o advogado da outra parte. E aí a gente tem a ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, a gente tem aí uma ação popular que se presta para 4 coisas. Se presta para 4 coisas. Primeira delas, proteger aí o patrimônio público. Então, sempre que um ato lesivo a ele for praticado, cabe uma ação popular. Por exemplo, o prefeito de uma cidade, né, está lá desviando dinheiro público para conta da cunhada. Tem uma flagrante violação ao patrimônio público, cabe uma ação popular. Também cabe uma ação popular quando houver um ato lesivo à moralidade administrativa. Então, um presidente de tribunal de justiça botou toda a família para trabalhar lá em cargos comissionados. Isso ofende a moralidade administrativa, isso é nepotismo, não pode. Também ao meio ambiente. Secretaria de Meio Ambiente de uma determinada cidade também autorizou o despejo de lixo numa área que é, enfim, rica em mananciais, não é apropriada para receber esse tipo de material. Tem um ato lesivo ao meio ambiente, cabe uma ação popular. Também ao patrimônio histórico e cultural. Decidem tirar um patrimônio cultural, histórico de Minas, né? A gente vai destruir Ouro Preto. Destruir Ouro Preto, vamos fazer lá um grande shopping, né? Evidentemente é uma loucura. Ali tem um patrimônio histórico cultural riquíssimo, cabe uma ação popular para combater. Agora, não adianta absolutamente nada, nada, você lembrar das hipóteses de cabimento e esquecer que quem a ajuiza é o cidadão. Porque a prova pode vir assim, ó, qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular, blá, 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 blá. Copia tudo. Tá errado, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Qualquer um é parte legítima, blá, 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 blá. Tá errado, não é qualquer um, é qualquer cidadão. Tá, mas não é a mesma coisa? Obviamente não. Para fins de direito constitucional, cidadão é aquele que tem título de eleitor, é aquele que vota. Este, então, pode ajuizar a ação popular. Tá? E aí, no que toca às custas, diz a Constituição que fica o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, vamos pensar assim, ó. Acho que fica mais fácil até desenhar esse negócio. Autor. Pensar. Autor de boa fé perde. Neste caso, ele é isento. Quer dizer, ele não paga custas, ele não paga ônus de sucumbência. Quer dizer, ele não tem que adiantar nem ressarcir ao Poder Judiciário valores e não pagará honorários para a parte contrária, eis os ônus da sucumbência. Agora, temos que lembrar que se o autor está de má fé e perde, aí ele paga. Ele paga custas e honorários. E tem que lembrar que a má-fé não se presume, né? A má-fé tem que ser comprovada. Então eu tenho que, de maneira concreta ali, ver que, poxa, o cara de fato vacilou, ele tá de má-fé, né? Pronto. Tá, Antônio, e se o autor ganha? Se o autor entra com a ação e ganha? Alguém vai perguntar, tá, mas ele estava de boa fé ou de má fé? Aqui não tem boa fé ou má fé, se ele ganhou ele tem que estar de boa fé, né? Não existe ganhar de má fé é roubar. Se o autor ganha, a outra parte paga. A outra parte paga custas, a outra parte paga honorários, sem dúvida alguma, tá? Você conclui então, em verdade, que a gratuidade é só para o autor de boa fé, tá? Só para o autor de boa fé. Show de bola, né? Eis a penúltima ação aí, que a gente analisa, que é a ação popular. A última é bem tranquila, é o mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja,
Mandado de injunção. Às vezes a Constituição te dá um direito, mas condiciona esse direito a uma norma, a uma lei futura regulamentadora. Por exemplo, greve do servidor público. Isso é um exemplo clássico. O artigo 37.7 fala que todo servidor público pode fazer greve nos termos da lei. Quer dizer, para que o servidor público faça greve, tem que ter a lei dizendo de que maneira ele vai exercitar esse direito de greve. Se tem a lei, ele faz. Se não tem a lei, ele não pode fazer. Tá? Se não tem a lei, ele não pode fazer. Poxa, Antônio, mas então quer dizer que se o Congresso não legisla, ele fica impossibilitado de exercer um direito constitucionalmente contemplado? Sim. Então, Antônio, neste caso, a falta da norma regulamentadora está inviabilizando para ele o exercício de um direito. Sim. Ele pode impetrar um mandado de injunção, mas é óbvio, porque conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, e especialmente aí das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tá? Eis o mandado de injunção. Então a palavra que o resume é justamente aí a falta da norma regulamentadora. Falta da norma regulamentadora, a expressão que o resume, tá? E é isso, com isso a gente acaba aí as ações, mas ainda há alguns parágrafos aqui do artigo 5º que devem rapidamente ser analisados. Primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então quer dizer que toda essa lógica que a gente analisou aí aplica-se de maneira imediata, né? É o que está escrito. Quer dizer, não precisa de leis, via de regra, para concretizar o artigo 5º. Está escrito lá que eu não posso ser torturado. Não precisa de uma lei dizendo o que é tortura ou falando a mesma coisa. A incidência de tais direitos é imediata. Agora, é importante lembrar que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou então dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isto é, os direitos expressos na Constituição, esses que a gente viu, eles a eles se somam outros direitos decorrentes, por exemplo, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou mesmo decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Vamos pegar isso daqui primeiro para analisar. Eu posso encontrar direitos com o mesmo status dos que estão no artigo 5º dentro da Constituição, mas fora dele, artigo 5º. Por exemplo, o artigo 150, inciso 3, a linha B. A anterioridade tributária é um direito com status de fundamental. É um direito com status de fundamental. A anterioridade tributária quer sustentar o seguinte: toda vez que aumenta-se o imposto ou que se institui o imposto, este aumento ou instituição vale no ano seguinte, para que eu possa me programar. Isso tem status de direito fundamental, isso tem a ver com segurança jurídica, claro. Agora, eu também posso encontrar direitos que somam-se a esses do artigo 5º, basicamente, decorrentes de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, a gente tem aí a possibilidade de um tratado agregar um direito a essa nossa realidade. Sem dúvida alguma. Inclusive eu dei para vocês, ficou isso nas entrelinhas, né? Mas não vinha ao caso naquele momento. Um exemplo. Eu falei que o Pacto de São José da Costa Rica trouxe uma previsão que fez a gente reinterpretar a Constituição. Aquela previsão segundo a qual ninguém pode ser preso por dívida, nem mesmo a não ser o depositário, a não ser, melhor dizendo, o que deve alimentos. Veja, quando o tratado, vou botar isso aqui no papel porque é mais fácil explicar. Vamos pensar. O 5º, inciso 67, fala assim: não há prisão civil por dívida. Certo? Essa é a regra. Não há prisão civil por dívida, só que tem duas exceções. Primeira delas, dívida voluntária e inexcusável de alimentos.
e depositário infiel. Eis o artigo 5º, inciso 67. Só que aí veio o Pacto de São José da Costa Rica e disse: não há prisão civil por dívidas, salvo a do devedor de alimentos. Quer dizer, então, que ele trouxe um novo direito que diz: não poderá ser preso por dívidas o depositário infiel. Caiu na regra, né? Este novo direito aqui, ele foi prestigiado. Por isso que a gente não aplica hoje no Brasil esta modalidade de prisão. E quer dizer então que a gente prefere o pacto à Constituição? Não, a gente prefere a Constituição, porque a própria Constituição diz que outros direitos decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte somam seu artigo 5º. Somam seu artigo 5º. Então, assim, a Constituição fez uma concessão. Ela falou, olha, se porventura algum tratado internacional ampliar esse leque de direitos, beleza, a gente vai assimilar esta ampliação. Então é a própria Constituição aí se prestigiando, se autoprestigiando, tá? Eis a dinâmica do conflito existente entre a Constituição, conflito aparente, evidentemente, entre a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica. Tá, mas agora a questão é saber, e isso vai ficar para a próxima aula, aonde é que entra esse Tratado Internacional de Direito Humano? Porque vejam, no Brasil, as normas, as leis, elas estão assim ordenadas. Tem uma pirâmide de normas. Lá em cima tem a Constituição Federal e também as suas emendas constitucionais. As emendas à Constituição são atos que alteram a própria Constituição e, quando criadas, portanto, elas incorporam-se à Constituição. Então, Constituição e emenda é basicamente a mesma coisa. Tá? Mas eu coloco isso para facilitar um raciocínio que será debatido lá na próxima aula. O que eu quero que se entenda, ou já fique pensando, é onde é que vai entrar esse Tratado Internacional de Direito Humano que foi aprovado aí pelo Brasil. E isso vai ficar lá para o próximo encontro, como eu disse. Vamos analisar o 5º parágrafo 3º e ir para outros novos emocionantes temas de direito constitucional. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço, tudo de bom para você, até a próxima aula.